Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política, o nosso convidado de hoje é o prefeito de Betim, Vitório Medioli, do PSD. Prefeito, bom dia, bem-vindo ao nosso estúdio aqui no Mercado Central. Prazer recebê-lo. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Super. É um prazer estar aqui no Mercado Central, num ponto tão acolhedor, né, e tão representativo de Minas Gerais, porque aqui é um produto que vem do estado inteiro, e coisa que para você achar tem que vir aqui, né? Não tem outro lugar. Parabéns pela iniciativa também da Rádio Super, né? Obrigado. De colocar aqui se instalar aqui por um período e ter, assim, valorizar o próprio mercado central e a atividade jornalística bem perto do povo. E tornar a rádio mais próxima das pessoas, porque isso nos permite estar aqui em meio ao público. Eu sempre destaco que, com todos os protocolos de segurança que essa pandemia evidentemente nos exige, mas para a gente é muito interessante estar aqui. O prefeito, o senhor falou do mercado, eu começo perguntando, imagino que com a rotina de prefeito hoje seja mais difícil fazer isso, porque as agendas são muitas e são intensas. Mas o senhor é um frequentador aqui do Mercado Central? Olha, já fui um grande frequentador, mas a vida muda, né? Antigamente, para encontrar alguma coisa, tinha que vir aqui mesmo. Hoje, entretanto, quando recebo visitas, aconselho as pessoas que não conhecem Minas Gerais ou querem entender um pouco as peculiaridades, o que Minas tem a oferecer, para fazer uma visita aqui. Se posso, acompanho, mas sempre indico o Mercado Central como um local muito representativo do próprio estado. Prefeito, bom dia. De todo tipo, tem produtos muito variados, artesanais ainda. E aqui é muito bom para você encontrar coisa boa e coisas especiais. Prefeito, bom dia para o senhor. Prazer falar com você aqui na Rádio Super. Prefeito, vamos falar da questão envolvendo a Vale. Eu queria saber como que o senhor avalia essa decisão do dinheiro ser enviado diretamente aos municípios. Eu vi que o senhor fez ontem uma postagem nas redes sociais comemorando de uma certa forma essa decisão. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso com a gente. Olha, eu trabalhei e apoiei o Estado durante a negociação com a Vale, unimos os municípios. O que é uma decepção ver 37 bilhões e apenas 1,5 milhão ir para os municípios de Minas. Os municípios do Paropeba têm uma promessa de 2,5 bilhões, mas não de receber recurso para eles tocarem as obras, para a Vale executar as obras nos municípios, como se os municípios não fossem capazes de executar as obras, fazendo melhor e mais barata do que a própria Vale, porque a Vale trabalha com preços, com valores, com metodologia extremamente muito mais caro do que os serviços públicos hoje municipais ou estaduais fazem. Então, somos críticos dessa obrigação da Vale fazer. Agora, liberaram apenas 1,5 bilhão. Agora, esse dinheiro, se fosse desburocratizado, porque a burocracia que está acabando com o país, né? Se fosse desburocratizado e colocado à disposição, como fosse uma verba federal, uma verba pública. Na realidade, é uma verba pública. Portanto, teria que passar pelo orçamento do Estado, aprovação do Estado, pelas câmaras municipais e executados pelos municípios. Isso geraria uma aceleração também na aplicação desses recursos, custo muito mais barato. Temos um exemplo da Vale, lá em Betim. A VLI deveria realizar 6 transposições da linha férrea
A VLI é a mesma coisa que Vale, né? Porque é uma empresa subsidiária da Vale. E cuida das linhas férreas, né, prefeito? Nós tínhamos um orçamento para fazer uma trincheira por 12 milhões. A Vale chegava a 45 milhões. E como não se sabe, mas eles também adotam uma metodologia nas desapropriações muito complicada, que onera demais. Também na execução de obras. Às vezes o custo do projeto dele dá para fazer a própria obra, entendeu? Então, eu temo que esse sistema vai render muito pouco. Também tem um caso do Rodoanel. Isso aqui é uma novela, né? Agora não sei se vai dar tempo para falar, mas o anel metropolitano é totalmente errado, um absurdo. E aí, entretanto, a Vale não tem obrigação de fazer. Onde deveria ter a obrigação de fazer, não vai fazer. E onde tem, em vez de uma desvantagem brutal e uma perda também para os municípios monstruosa, porque o recurso renderia muito, mas muito mais colocado como verba pública sobre também o controle do Tribunal de Contas do Estado. Existe, né, para controlar exatamente a aplicação do recurso público dentro do orçamento do Estado, dentro do orçamento dos municípios, aí que resolveria. Nós temos o exemplo da Vale do Rio Doce, onde a Vale tem a obrigação de fazer. A Vale fala que já gastou 11 bilhões. Aonde? É ridículo. 11 bilhões você revoluciona Minas Gerais. No Vale do Rio Doce não aconteceu nada. Por quê? A Vale fica gastando internamente, né? Com um sistema, uma metodologia que não tem compromisso com o povo. Não tem compromisso em dar alguma coisa, um retorno. Tanto eu agradeço, né, o dinheiro que virá para Betim, depois, proporcionalmente ao número de habitantes, Betim teria a receber 31 milhões, vai receber 15. Outra, são as mágicas que estão sendo feitas, que são absurdas. Daqui a pouco, nós somos município do Vale do Paraupeba. Dentro do Vale do Paraupeba, tem 950 mil habitantes. A metade é de Betim, 444 mil. Temos a maior população à margem do Paraupeba, depois impactada, porque estamos logo abaixo de Brumadinho. Até hoje não recebemos nada, absolutamente nada. Dia 37 bilhões, 600 milhões, vamos ver 15 milhões. Ou seja, é um absurdo, literalmente um absurdo. O prefeito, nós temos ouvido muitos colegas do senhor prefeitos dizendo que faltou muito um diálogo do governo com os municípios, até mesmo com o movimento dos atingidos pelo desastre que a Vale provocou lá na cidade de Brumadinho. E que quando esse acordo foi firmado, não houve essa conversa com quem receberia o dinheiro, os prefeitos, a própria população, que em última instância é quem é beneficiada pelas obras. O senhor compartilha dessa opinião? Olha, eu vejo que tem muita gente querendo se empoderar e sair fora da constitucionalidade. Nós hoje temos uma Constituição no país. Isso é uma verba indenizatória, uma verba pública. Nós temos, pela Constituição, normas que tratam da aplicação das verbas públicas. Aqui não, foram feitas por uma bolada de dinheiro, de 37 bilhões, que pode mudar Minas Gerais inteira, provocar um crescimento econômico chinês, né? Representa essa verba, se fosse bem aplicada, 22% de crescimento do PIB. Então, Minas Gerais aumentaria 20%. Agora, se for aplicado em obra de infraestrutura, em obra de fomento, em obra para acolhimento de novas atividades, para melhoria da infraestrutura também, de saúde e de educação,
Enquanto para a saúde praticamente não tem nada. Hoje a maior demanda da população é saúde. Tem uma verba irrisória prevista dentro do acordo de saúde. Para a educação, zero à esquerda. Agora, a educação é que faz a diferença, porque um povo que tem educação, tem escolaridade, sabe produzir, resolver os seus problemas. Você nota que no planeta, no mundo, quem tem a melhor educação são os países que mais estão progredindo e desenvolvendo. Inclusive a China, muito pouco sabe, mas a China é que hoje tem o melhor índice de escolaridade no planeta. É o país que mais cresce. Como é que se resolve o problema? Educando as pessoas. Agora, num acordo como esse, praticamente na educação não tem nada. Eu não sei como prefeito nenhum foi envolvido, a Assembleia não foi envolvida. Agora, o povo é representado, segundo a Constituição, pelos seus representantes, que passam pelas urnas. Só que aqui se faz um conceito que todo político é bandido, que todo político não presta, entendeu? Agora, foi jogado fora do âmbito constitucional. Quanto esse dinheiro teria que entrar no BDMG, numa conta, num banco do Estado, e ser distribuído aos municípios, em base a regras uniformes, a Lei 8666, passar por um orçamento, pelo orçamento público, aprovado, entendeu? Pelas audiências públicas. Não, foi colocado aí. Agora, de um bolo de 37 bilhões, 1,5 bilhão vai para a Assembleia. E a Assembleia divide com um critério também que o critério que ela fez, né? E não há digamos, temos esse dinheiro. Qual é a meta desse dinheiro? Desenvolver Minas Gerais, criar milhares e milhares de empregos, resolver os problemas que temos, ter um foco, um projeto, um plano. É uma coxa de retalho. Cada um quer fazer alguma coisa, num canto ou no outro, e se dá à Vale a obrigação de fazer. A Vale vai fazer 10% daquilo que os municípios poderiam fazer. É isso que é a realidade. Se quiser uma demonstração, te mostro lá em Betim como é que funciona a relação com a Vale, com a BLI. O inteiro que trabalham para a prefeitura, né, trabalha com valor que são até 4, 5 vezes mais caro para a Vale. Agora, é a Vale que vai fazer? Vai fazer muito menos. Está entendendo? E, quer um exemplo? Pega a Vale do Rio Doce. A Vale fala que gastou, Vale, que depois ela é sócia da Samarco, né? Mas ela que domina aqui dentro, e o berço dela se chamava Vale do Rio Doce. Acabou com o Rio Doce. Tirou o nome e depois acabou com o Rio. Bem, o que eles fizeram? Nada, e alegam ter gasto 11 bilhões e meio. Também um acordo ridículo, detonaram 680 quilômetros de Rio Doce e não fizeram absolutamente nada. E alegam ter gasto 11 bilhões. Transparência, a Renova, que é a instituição que foi montada, né, para recuperar o Rio Doce, dispensa salário de R$200 mil a um e outro. Tanto, a Renova vai continuar dispensando salários milionários aos seus conselheiros, às pessoas que estão lá, e não vão fazer nada. Quanto mais dura a recuperação do Rio Doce, melhor para ele. Depois, o dinheiro vai sumir em gasto administrativo, de projeto, sem deixar nada realmente de proveitoso. O Estado deveria intervir. Tem uma soberania do Estado no seu território. Não uma submissão à Vale. Tem que ter a soberania. Chamá-lo ao Estado, quer isso, quer aquilo, desta maneira. Chamar os entes políticos, divulgar à população que tem um projeto realmente para transformar Minas Gerais.
Você vê, 37 bilhões, o acordo do Paropeba. Já 11 bilhões e tanto lá dentro. São 47 bilhões. O Estado de Minas Gerais não investiu nos últimos 20 anos metade disso. E tudo de uma vez poderia realmente dar uma alavancada a Minas Gerais, gerar milhar de empregos, de desenvolvimento. E outra, a receita do Estado e dos municípios participaria desse grande crescimento econômico. Porque hoje o Estado não paga salários em dia, tem um monte de problema. O crescimento econômico gera receita pública, né? A proporção, se você vai no investimento de 1 bilhão, olha, 1 bilhão você arrecada em 2 anos de impostos. Impostos diretos e indiretos, sobre atividade direta, sobre atividade induzida, você arrecada isso. Portanto, haveria como consertar Minas Gerais. Eu espero que alguma coisa aconteça, mas fico meio descrente, porque o ambiente é muito contaminado. Prefeito, a gente fala agora sobre a pandemia. Na semana passada, a Betinha anunciou que vai desativar, que está desativando o hospital de campanha, o primeiro que foi montado no estado, inclusive, no combate ao coronavírus. A gente sabe que a vacinação acelerada, ela ajuda que os índices nas cidades, eles caiam em relação à Covid-19. Eu faço 2 perguntas em uma para o senhor. Primeiro, em relação à campanha de vacinação, tendo em vista que Betim já reclamou diversas vezes que a distribuição de vacinas estaria desigual entre uma cidade e outra. E também em relação a essa desativação do hospital de campanha. A gente pode dizer que é um bom sinal, ainda com essa vacinação prejudicada, a cidade tem conseguido reduzir os números de Covid? Bom, olha, a distribuição das vacinas foi altamente prejudicada por um erro cometido na proporcionalidade. Não respeitaram o critério populacional, adotaram outros critérios que não são corretos, e aí praticamente descarregaram dentro de Belo Horizonte um volume absurdo de vacinas, muito acima daquilo que era a proporção populacional de Belo Horizonte, e tiraram do resto do estado. No norte de Minas quase não foi nada. Em determinados municípios aqui da região metropolitana veio muito pouco. Então, Belo Horizonte acelerou a sua vacinação. Nós reclamamos muito, mas não havia uma transparência na fórmula adotada para distribuir a vacina. Aí chegamos a mover um movimento muito veemente contra o Estado, para que abrisse as contas. Quando abriu as contas, estava tudo errado. Tudo errado, entendeu? Usaram frequência absurda, uma planilha que não é fechada dentro, digamos, de um Excel, né? Não é quadrada a planilha, números aleatórios jogados num canto, no outro, empurrando sempre a culpa para o governo federal ou para os municípios, enquanto a culpa era do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, que não tem técnico para fazer uma distribuição logística, né? Pode ter técnico de saúde, mas ele não sabe como se distribui, como se alcança e como se planilha, como se projeta uma distribuição como essa. Agora estão corrigindo, mas houve 4, 5 meses que muitos municípios foram prejudicados em favor, essencialmente, de 2 municípios, que é Belo Horizonte e Juiz de Fora. Por quê? Porque a distribuição era feita baseada na aplicação de vacina contra a gripe. Essas 2 cidades vacinaram muito mais que as outras. Betim vacinou mais que Belo Horizonte, mas vacinou não via SUS, mas via sistema privado. A Fiat e muitas outras empresas, a Petrobras, elas compram e aplicam a vacina, para não esperar e dar a vacina ao mesmo tempo. Em Belo Horizonte, não. Todo o sistema é público. Portanto, foi vacinado muito mais proporcionalmente
contra a gripe em 2020 em Belo Horizonte que não em Betim, via sistema SUS. Adotaram esse parâmetro. Agora, nós recebemos a metade daquilo que deveríamos ter recebido. No norte de Minas, que ninguém sabe o que é gripe, porque lá é calor o tempo todo, e não vacina de gripe, receberam quase nada. E isso gerou uma desproporção, porque o Covid não é uma doença muito contagiosa, não é uma gripe qualquer. E deveriam ter distribuído de maneira proporcional. Agora, nós estamos recuperando, aplicando com extrema celeridade. Em Betim, todos os grupos do PNI hoje estão fora, só os industriários. E Betim tem mais de 50 mil industriários. Começamos a vacinação dos industriários e tem uma escala prevista até o final desta semana de vacinar 16 mil industriários, dos 50 mil que temos cadastrados. Agora, a vacina, ela muda e muda muito o comportamento da Covid. Porque um povo vacinado não pega, ou pega muito menos, ou não vai agravar o seu estado de saúde. Nós temos casos de pessoas até com mais de 80 anos que estavam com uma primeira dose de AstraZeneca, pegaram o Covid, apesar de ter uma meia dúzia de comorbidades, de andar de cadeira de roda, ainda conseguiram passar por esse contágio. Portanto, a vacina faz a diferença. Eu acho que as pessoas que fogem da vacina, que tem medo de tomá-la, estão cometendo um erro, porque a vacina não faz mal, aliás, faz muito bem. Faz muito bem e preserva a vida. O senhor tomou, inclusive, é bom se destacar, né, prefeito? Tomei pela idade, né? Eu tenho 70 anos, então tomei em abril. Lá em Betim, aos 70 anos, então em abril. E tomei Coronavac. Agora, nós temos a primeira dose da AstraZeneca, dá uma proteção, segundo o laboratório, porque nós recebemos também visita em laboratório, tentamos comprar diretamente, de 78%. A Pfizer dá de 85%. A Janssen não sei, é dose única, mas também é uma imunização muito, muito alta. O Coronavac tem que ter as duas doses e esperar um tempo, é um outro tipo. Mas todas elas fazem bem, entendendo? Eu tomei a Coronavac, voltaria a tomar, porque era aquela que nós tínhamos disponível. E essa de escolher também o serviço público, não tem como, né? Um quer uma, ou quer outra. O que acontece, vai. Eu tomei Coronavac. Eu acho que a pandemia terá um forte recuo no mês de agosto, setembro, em face à imunização da população. Agora estão chegando em volume maior e também os municípios aprenderam a acelerar, pelo menos. Alguns, outros ainda não aprenderam, mas acelerar a aplicação das vacinas e provavelmente em setembro nós teremos um retorno bem próximo da normalidade, mas teremos que manter normas de precaução e normas sanitárias ainda por muito tempo, provavelmente por mais 2 anos, né? Uso de máscara, de álcool em gel, evitar aquelas aglomerações selvagens, né? Agora, algum cuidado nós teremos que continuar a manter. Investindo a primeira dose, já mais de 1/3 da população recebeu. Até o final da semana devemos chegar próximo de 170, 180 mil vacinados com a primeira. A segunda também
está avançando. Essa semana recebemos 5.000 doses para aplicar a segunda dose e vamos em frente. O senhor falou aí da questão da pandemia, fez um relato aí do momento atual que a cidade de Betim vive, e existe um compasso de espera muito grande dos pais, principalmente para o retorno às aulas. Pergunto para o senhor, como é que está essa situação em Betim e o que o senhor espera a partir do retorno às aulas? Porque nós sabemos, inclusive, que esse retorno às aulas, ele é muito significativo para a economia do município, né? Há pais e mães que têm dificuldade até para trabalhar, porque não tem muitas vezes com quem deixar as crianças para poder, enfim, realizarem as suas atividades. Em que pé está isso no município? Olha, nós estamos... uma resposta que eu não dei a Thalita sobre a desativação do hospital de campanha. Sim. Não foi o primeiro hospital de campanha aberto em Minas Gerais, foi muito produtivo, atendemos, parece, mais de 2.500 pessoas, ainda não tenho o número exato, e em Betina abrimos esse hospital de campanha com 120 leitos e uma UTI no recém finalizado Centro Materno Infantil, tem 170 leitos, todos eles equipados para UTI. Portanto, Betim criou uma estrutura gigantesca para atender ao Covid. Imagina que o hospital de Betim, quando entrei em 2017, tinha 20 leitos no CTI. Nós criamos mais 170 e mais 120 leitos clínicos no hospital de campanha. E nós demos conta, ninguém ficou esperando, não tivemos superlotação de UPA, foi só uma semana, né? Mas o tempo de ativar novos leitos, porque você tem 170 leitos, mas não mantém 170 ativos, mantém ativos aqueles que podem atender a demanda. De qualquer forma, além de atender Betim, atendemos muitos outros municípios em volta, e também com o Estado. Depois fizemos um convênio e recebemos de Minas Gerais inteira pacientes que não tinham atendimento em outros locais. Atendimento de muito boa qualidade, tanto no Hospital de Campo, que foi construído dentro do Fiat Club, lá no Petrópolis, que é uma região de Betim, com alta qualidade. Portanto, a resposta, Thalita, está aí. E a outra era... a questão da volta às aulas, que é muito importante. Em que pé está isso? Betim foi o primeiro município no Brasil que ousou vacinar crianças de 12 anos, porque com a Pfizer é homologada para 12 anos, portanto, tudo que era previsto até os 18 anos desceu para 12. Agora, esses meninos, exatamente de 12 a 14 anos, são os mais prejudicados de todos, porque vão sair do ensino fundamental. O 9º ano de 2020, que é o último ano do fundamental, saiu perdendo um ano inteiro. O 8º ano de 2020 não teve aula. Esse ano também não está tendo aula. Aulas remotas. Só que nas escolas públicas tem a camada mais desprotegida, mais exposta a risco da população. E há um alto índice de analfabetismo funcional. Hoje, a grande praga do país é o analfabetismo funcional. Portanto, vacinar meninos de 13, 14 anos, colocá-los dentro do 8º e 9º ano, deveria ser uma prioridade absoluta no Brasil. Eu não entendo porque só Betim fez isso. E pior, o Ministério Público entrou contra e conseguiu cavar uma decisão que suspende a vacina. Você vê, São Paulo está vacinando os meninos de 12 anos. Agora, Minas Gerais também é muito marcada desses tipos de coisa, entendendo? Existe existe prioridade, inclusive a Constituição, artigo 227, fala que é prioridade do Estado o adolescente
A criança e adolescente são absoluta prioridade em cima de qualquer outra idade. Pode pegar aí o artigo 227, pega aí o 227, vamos lê-lo aqui, é prioridade absoluta. Portanto, um gestor público teria que vacinar não de 90 ou 100 anos, entendeu? De 12 anos deveria vacinar. E se tem uma vacina que pode aplicar, é obrigação imposta pela Constituição. Artigo 227 da Constituição Federal. Porque aqui se inventa tudo, mas se esquece a Constituição. Vou ler para você. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo sempre em primeiro lugar. Agora, o Ministério Público entra para bloquear aquilo que a Constituição é tão clara, e o Judiciário também dá respaldo, e nós estamos parados aí. Estamos recorrendo agora nos superiores tribunais para poder vacinar aquilo que a Constituição manda de vacinar. Agora, a Constituição é feita para ser respeitada, como o dinheiro da Vale. É Constituição. É dinheiro público. Não é dinheiro que passa por um acordo de indenização, é dinheiro público. Haja visto também que vai a municípios que não tiveram qualquer prejuízo. Os prejuízos foram dentro do Vale do Paraupeba. Hoje estão distribuindo, começam a distribuir por todos os municípios, menos aqui, incluindo dos Vale do Paraupeba, mas estão colocando todo mundo. Portanto, e depois se briga por encontrar fórmulas que escanteiam, deixam de fora a Constituição. Prefeito, eu queria falar um pouquinho agora sobre política propriamente dita com o senhor, sobre 2022. Nós estamos vivendo, inclusive, um momento de muita antecipação do processo eleitoral do ano que vem, quando nós vamos voltar às urnas, pensando principalmente do ponto de vista de uma eleição presidencial e para governador. O nome do senhor sempre é cotado e lembrado como um candidato em potencial ao governo de Minas, até pelos índices de aprovação que tem no município de Betim. Por onde vai passar Vittorio Medioli em 2022 e quais são as pretensões do senhor? Isso já foi discutido efetivamente? Olha, eu agradeço aquele que lembra do meu nome. Provavelmente lembra do meu nome porque em Betim estamos fazendo um bom governo. Me reelegi com mais de 76% dos votos no primeiro turno e tenho um alto índice de satisfação. Limpamos a prefeitura da corrupção. Eu acredito que quase toda foi retirada. Você tem práticas ainda que não conseguimos detectar. Estamos em cima para detectá-la. A cidade tinha um endividamento monstruoso, mais de 2 bilhões, com um orçamento na época de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, ou seja, mais que a receita de um ano inteiro. Hoje conseguimos aumentar a receita para 1 bilhão e 800 e o endividamento caiu para 800 milhões. A nossa dívida previdenciária caminhava para, se continuasse a fazer o que os meus antecessores fizeram, deixaram em valores atualizados de hoje 800 milhões de dívida, nós estaríamos com 1 bilhão e 200. Hoje a dívida previdenciária com o nosso instituto caiu para 270 milhões. Além de pagar integralmente aquilo que era nossa obrigação, o parcelamento das dívidas anteriores, nós honramos. Com uma queda de receita, Betim, no meu governo, em relação a 2010, 2011, tinha quase a metade da receita. Porque Betim colheu. Participava do ICMS dos municípios, de todos os municípios, Betim recebia 10%, caiu para 5%. É da maior receita do município. É uma perda de mais de 700 milhões por ano no orçamento que Betim deveria ter hoje, se seguisse os parâmetros de 2010, deveria estar 2 bilhões e 400.
Né? E quando eu entrei, tem uma defasagem de quase 50%, porque o ICMS é a maior receita. Depois, erros na condução, no crédito presumido da ISS, a política do IPTU totalmente errônea, faltando cadastro. Hoje nós não matamos ninguém, inclusive diminuímos até proporcionalmente o IPTU, mas todo mundo paga, né? Só que o IPTU de Betim era zero. Belo Horizonte parece que arrecada mais de 2 bilhões. Betim 30 milhões arrecadava. Hoje arrecada 65, 66. Tá dentro? Nada. Em relação à Contagem, nem se fala. Na divisa de Contagem, uma casa de Betim paga R$150, aquela de Contagem paga 1.500. É absurdo. Betim, a condução fiscal e tributária era muito relapsa. A cobrança do ISS não era feita dentro dos parâmetros. Colocamos em ordem a casa, né? E colocamos em ordem a casa e conseguimos ganhar um pouquinho de receita, mas sobretudo com movimento. Você pega no ano de 2020, Betim abriu mais de 61 novos restaurantes, né? Aqui em Belo Horizonte me parece que fecharam mais de 330. Em Betim, em 2020, em plena pandemia, abriram 61. Loja, o comércio, instalamos 70 novas indústrias. Distribuidora logística. Ultimamente, nós criamos 2 distritos industriais, já estão todos vendidos, todos empreendimento acelerado. Facilitamos também nos condomínios logísticos, como a Via das Indústrias. Hoje se instalaram a B2W, que são lojas americanas, Shoptime, Submarino, a distribuição, tem na Amazon, e tem várias outras também de menor porte, distribuidor de produtos farmacêuticos, fábricas, sobretudo do setor metalúrgico. Agora, a Fiat voltou a produzir a pleno vapor, a fusão com a Stellantis, com a Peugeot Citroën, está trazendo também novas empresas francesas. Eu todo dia recebo alguém. Conseguimos resgatar o Distrito Industrial Paulo Camilo, agora municipalizou, estamos revitalizando, abrindo novas áreas e haja isso. Temos em pé 280 obras, refizemos todo o setor de saúde, 25 unidades básicas de saúde, 2 UPAs, o centro materno infantil, o hospital está sendo reformulado em cheio, ampliando, dobrando a sua capacidade. O centro hospitalar de Betim, quando eu entrei, tinha 250 leitos e operavam 180. Nós vamos deixar no próximo ano com 500 leitos e com equipamento de qualidade primorosa. Atendimento nas nossas UPAs, nas UPAs que já trocamos, passaram de uma espera média de 7 horas para 29 minutos. E com qualidade, com ar-condicionado, com todos os equipamentos. Todas as UBS, também, Unidade Básica de Saúde, estão equipadas para dar um atendimento. Não são mais aquelas casinhas improvisadas, né, é uma vergonha. Creche. Tínhamos 5.000 crianças fora. Já geramos 8.000 vagas, nesse momento, 8.000 vagas. E vamos chegar a 12.000 vagas novas, substituindo equipamentos obsoletos. Construímos 20 creches de um padrão, um projeto nosso, que foi aprovado pelo FNDE, creche que pode acolher mais de 500 crianças cada um.
E tem na educação. Assinamos agora um termo com o Estado para fazer as escolas de tempo integral, que era a nossa meta. Nós já vamos começar a construir duas nossas com recursos municipais. São escolas que abrigam 1.200 alunos, mais 800 de tempo integral. Portanto, são 2.000 vagas geramos em cada uma das escolas. E tem uma meta até o final do próximo ano de construir 12 dessas escolas. 4 com recursos municipais e 8 de um acordo que fizemos com o Estado. E tem de transposições, temos já viadutos ou trincheira, já tem 4 prontas e tem mais 12 para ser lançada esse ano, que estão já em licitação. Portanto, também a mobilidade em Betim virou outra. Estamos refazendo todas as artérias de trânsito, ampliando. Antes não conseguia andar em Betim. Hoje já o trânsito aumentou demais, nosso comércio aumentou muito. Geramos, em 2020, 3.800 novos empregos, né? Tinha um saldo positivo. Nos primeiros 5 meses desse ano, que foram terríveis, né? Porque a pandemia, geramos quase 5.870 empregos em 5 meses. E agora está acelerando. Acho que até o final do ano, nós devemos passar de 15.000 empregos gerados. E tem grandes fábricas para vir. As obras do aeroporto. Betim está recebendo um ritmo de investimento enorme. De investimento público nos próximos 3 anos, deverá ter mais de 2 bilhões de reais de investimento. Sobretudo de contrapartidas, de dinheiro que da Vale, que é devido, e de grandes empreendimentos que não posso antecipar aqui, mas praticamente já estão fechando, que deverão injetar de contrapartida em investimento público, abertura de via, viaduto, construção de escola, creche, tudo mais, cerca de 2 bilhões de investimento. E aí sobre 2022? Bom, comigo 2022, olha, eu fiz 70 anos, acho que já dei a minha contribuição. Gostaria de acabar o meu mandato em Betim, deixando uma marca em Betim, se possível até um exemplo. Eu vejo que muita gente vem lá em Betim para saber o que nós estamos fazendo. Já cedemos muitas pessoas também a outros municípios. Agora, na virada do ano, foram umas 40, 50 pessoas que nós cedemos a outros municípios. Muitas pessoas querem saber como fizemos para consertar a saúde. Essa é a grande obra que nós fizemos, o conserto da saúde. Betim foi avaliado o 3º melhor município no Brasil em termos de saúde, e acredito que na próxima avaliação disputaremos a cabeça. Relatar aqui as centenas de obras que foram feitas, de modificações, é difícil, mas você pega. Eu vi na minha reeleição, nas pesquisas, por quê? Porque tratei bem da saúde. E a saúde realmente para a população é questão de vida, né? Agora, geramos empregos, a microeconomia de Betim, foram gerados milhares me parece 8.000 empresas familiares. Nós criamos também um centro de emprego, renda, que trabalha a todo vapor, dá cursos, cadastra, e hoje as grandes empresas, inclusive, preferem pedir à prefeitura uma lista de possíveis empregados,
E nós fazemos isso com muito cuidado. Também naquele que não estão preparados, profissionalizamos, damos oportunidade de cursos profissionalizantes. A coisa vai fluindo muito bem. Refizemos várias praças, agora tem alguns monumentos que, inclusive, inspirado ao barroco mineiro, alguns outros de arte moderna, que refizemos praças, 35 praças, que serão, assim que a pandemia der uma folga, inauguradas. Já estão praticamente prontas. Um teatro, também, que era um sonho de Betim, não tinha teatro, o teatro já está pronto. O inauguraremos assim que a pandemia permitir. Revigoramos toda a memória histórica de Betim, estão construindo Betim se chamava Capela Nova, a capela de Nossa Senhora do Carmo. Estamos construindo pela iniciativa privada. Nós fizemos uma parceria público-privada, a iniciativa privada é que está construindo uma capela que lembre Nossa Senhora do Carmo. Foram construídas cachoeiras artificiais. Betim está crescendo muito bem. Prefeito, a gente está caminhando já para o encerramento da entrevista, mas tem mais uma pergunta aqui que tem uma multidão de pessoas que estão me pedindo para fazer. A Bruna, assessora do senhor, está desesperada ali, porque acho que vocês precisam seguir daqui a pouco para a agenda, mas tem muita gente aqui, viu, Bruna, que está mandando mensagem aqui e eu preciso fazer essa pergunta. Antes, registrar aqui a participação da Rubiana do bairro Teixeira Dias, ali na região do Barreiro, em Belo Horizonte, que ela está dizendo, está arrepiada ouvindo o senhor, e dizendo que o senhor está certíssimo a respeito da vacinação dos jovens. E diz aqui a Rubiana: eu concordo com ele, viu, Rodrigo? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser respeitado e não é respeitado, quando o senhor falou da questão da vacinação dos jovens. E tem aqui também a participação do nosso ouvinte Rapel Rocha, acho que é esse o nome dele mesmo aqui. Se tiver falado, é o Rafael Rocha. É o Rafael Rocha, tá aqui. Se tiver falado errado, você me desculpe, Rafael. Ele está dizendo aqui: bom dia, Rodrigo, eu sei que o papo é política, mas agradeço aí ao prefeito Medioli pelo que ele faz pelo esporte, em especial ao nosso Sada Cruzeiro. O Rafael sabe que meu coração é azul, assim como o do senhor, né, prefeito? E o senhor falou muito recentemente agora na situação, para além da questão do Sada Cruzeiro no vôlei, que é um sucesso absoluto, todos nós sabemos. O senhor tem falado muito da situação do futebol do Cruzeiro e para aqueles que, como nós, temos esse coração azul estrelado, não está muito fácil. O senhor sabe disso. Eu pergunto para o senhor, prefeito, inclusive há a perspectiva de que a Câmara vote, talvez ainda hoje, o projeto do Clube Empresa. A gente diz que essa é uma tábua de salvação para quem está vivendo o que o Cruzeiro está vivendo. Na avaliação do senhor, é uma perspectiva real para salvar esse clube, salvar o coração de, digamos, 9 milhões de apaixonados, e muitos deles estão nos ouvindo neste momento? A paixão, né, tira a frieza na análise de uma situação. Eu mergulhei no Cruzeiro no final de 2019, começo de 2020, me dediquei lá cerca de 30 dias, dei uma profunda análise, podemos conhecer de perto quais são os problemas do Cruzeiro. São problemas que vão se arrastando e degeneraram, entendeu? Inclusive, é um clube que uma dívida brutal, é uma peneira, né? E numa peneira você não consegue segurar a água, né? Ela vai embora. As práticas dentro do Cruzeiro são as piores possíveis. Degenerou. Lá dentro a coisa apodreceu. Agora, nós tínhamos sugerido o clube, né? Quem é que é o dono do Cruzeiro hoje? O sócio do clube. O sócio de um clube recreativo, que vão lá tomar sauna, jogar baralho. Só que o time de futebol virou muito mais importante que o próprio clube. E lá dentro, infelizmente, a irresponsabilidade, pelo fato de não ter um dono, que não responde. E até o Estatuto do Cruzeiro, esse aí, que fala, não, vamos modificar. Ninguém modifica, porque quem pode modificar são os próprios sócios. Os sócios não querem.
Agora, o problema é o conselho do Cruzeiro. O conselho do Cruzeiro fala, não, mas nós somos tudo gente respeitável. Tudo bem, você é respeitável. Entretanto, o Cruzeiro quebrou. Né? Quebrou. E por quê? Lá dentro tem irregularidade, tem desvio, tem tudo quanto é tipo. Né? Não aceita as auditorias, falam de auditoria, a auditoria chega, são jogadas fora. Agora tem o Sérgio é um bom, eu gosto até dele, entendendo? Só que o que ele vai poder fazer? Você é presidente do clube, se o conselho não te autoriza, você não faz. Entendeu? Ah, não, o conselho é muito bom. Olha, o conselho tem gente que representa exatamente quem quebrou o clube. É difícil você consertar ou criar uma credibilidade num ambiente como esse. Agora, se for uma SA com a maioria de capital que não depende do clube, que não é do sócio, o seu sócio tem que ser minoritário. Em vez não, na SA também, o clube continua majoritário. Então, quer encontrar alguém que bote dinheiro lá dentro e que, com toda a credibilidade que tem hoje o clube, que bote dinheiro lá dentro para o clube administrar. O clube foi quebrado. Foi quebrado. Quem são os culpados? Não se sabe. Né? Ou se sabe, mas não se fala. Quais são as medidas para consertar a dívida do Cruzeiro? Porque quando você fala de dívida com a FIFA, por exemplo, Thiago Neves, 59 milhões de multa numa negociação mal feita, que vão para um time lá da Arábia, via FIFA. Tem muitas dívidas, entendendo? Que foram consolidadas com, digamos, não se entende como. O viveiro do Cruzeiro foi feito, quando estavam lá dentro, um estudo, os principais 7 clubes do Brasil. Todo o viveiro, o São Paulo era o melhor, deu um rendimento de 120 milhões entre aquilo que gastaram e os atletas que venderam, negociaram, deu 120 milhões. E outros times, até Flamengo, Palmeiras, né? Uma escadinha chegava a 60, 70 milhões de lucro. Cruzeiro, 50 milhões de perda. Onde todo mundo ganha, o Cruzeiro consegue perder 50 milhões. Esse é a Toca da Raposa 1. Tem uma gestão, entendendo? Imoral. Imoral. Agora, se você coloca uma SA, quem é que bota dinheiro numa SA? Bota-se tendo um projeto, uma credibilidade. O Cruzeiro, então, não tem projeto. Eu deixei lá um projeto, não foi discutido na mesa. Né? E, portanto, eu acho que o Cruzeiro ainda vai sofrer um bocado, entendendo? Porque a lei das SA continua a manter a decisão dentro do clube. Ou seja, não muda nada. É uma maneira de dizer, não, vamos ver se alguém investe aqui dentro. Torcedor provavelmente poderá investir em alguma coisa. Só que se você fizesse uma SA pura, deixaria a dívida no clube. A SA seria altamente capitalizada, teria uma credibilidade, uma marca como o Cruzeiro. Eu acredito que hoje, com a economia bombando do jeito que está, poderia chegar quase 1 bilhão de arrecadação, a venda das ações. De uma SA que deixa a dívida no clube e compromete uma parte da sua renda, 10, 15, 20%, vai para amortizar o fundo de credores. Ou seja, todo aquele que tem dinheiro a receber do Cruzeiro se habilita, mas nesse fundo faz a SA compromete
de repassar 20% da sua receita para amortizar a dívida, para pagar a dívida. Em 10, 15 anos paga. Outra, poderia pagar até com ações, porque ações de uma empresa bem gerida, bem administrada, valem dinheiro. Portanto, poderia ter em um ano, você pagar tudo, em 2 anos você tem um cruzeiro 0 quilômetro com 9 milhões de torcedores. Os imóveis deveriam ser regularizados. Nunca ninguém se esforçou de regularizar os imóveis. O Atlético fez, o Cruzeiro não. Depois, teria que ter uma auditoria da dívida, porque a dívida é podre. Mas na metade some, entendeu? Só que não só consegue fazer. Por quê? Tem lá cheio de trambique lá dentro. Teria que fazer uma auditoria em praça pública. Eu aposto, como aconteceu agora, né? No Atlético, BMG, maior credor, tinha 300 e tantos milhões para receber. Zerou. Por que zerou? O Cruzeiro também deu 80 milhões ao BMG. Quando eu entrei lá dentro, meia hora depois ligaram, pedimos para explicar como é que se formatava, como se formava aquele crédito, deram 1 ano de carência, dispensaram juros e tudo. Agora no Atlético fizeram um acordo, ficam 7 anos colocando o BMG na 300 e tantos milhões, sumiram. Abonaram 250 milhões. Agora, é assim, entendendo? Que tem que fazer, porque tem muitas dívidas que são para a gente que trabalhou de maneira imprópria a administração do Cruzeiro. Portanto, acabaria isso. Agora, se os próprios sócios que geraram, sócios do clube, que geraram isso, continuam lá dentro, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A medida tem que ser radical. Porque uma briga de um com o outro lá dentro não resolve nada. O estatuto do Cruzeiro, ele tem capítulo que dispensa de responsabilidade os seus dirigentes. Se você dá um desfalque, você não precisa responder do desfalque, do prejuízo, entendendo? É uma coisa ridícula, entendendo? Agora, numa SA, as regras não, é o Código Civil, tem uma lei das SA e tem a sustentabilidade, a absoluta transparência. Não são feitas auditorias no Cruzeiro. As auditorias que foram feitas foram jogadas fora, ou foram para a delegacia de polícia. Da BDO foi para a delegacia de polícia, porque a BDO foi interrompida na sua apuração de irregularidade. É assim, eu espero que sofro com isso, espero que o Cruzeiro possa encontrar uma saída. Entretanto, você vê, né? As coisas vão afundando, as medidas são adiadas. Você consegue tomar medida? O Sérgio tem que querer tomar medida. Consegue? Não consegue. Por quê? Bom, se você tem autonomia, então por que não consegue? Entendendo? Fizeram alguma coisa, mas não mudou nada. O Cruzeiro deve batelar de dinheiro. Agora, a virada de mesa é exatamente uma SA. Agora, o clube continua clube. Entendendo? Vai jogar baralho, vai tomar sauna, vai tomar cerveja, e a SA vai tomar conta do futebol. Outra coisa, no mundo, 92% dos times europeus são SA. Será por quê? Né? Inclusive na Itália foram obrigados a virar SA há uns 25, 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, nós estamos tratando de 3 décadas. E foram obrigados. Ou você passa esse ano, porque acontecia isso, a irresponsabilidade. Um clube não tem finalidade econômica. E, na realidade, circulam dentro dele bilhões. Agora, tem que ser mantido dentro de uma legalidade e dentro de critérios que garanta a transparência, a sustentabilidade, senão é calote para todo lado e o Cruzeiro é um exemplo. Muito bem.
Estamos chegando ao fim da entrevista com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, nesse Café com Política especial hoje, inclusive. Prefeito, obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios no Mercado Central. Que o senhor faça um bom trabalho lá em Betim. Muito obrigado. Fique com Deus.